qual é o percentual saudável do GOP? A partir de qual porcentagem? A margem de lucro sobre a receita é entre 30% e 40%. Certo. Para a hotelaria, 30% e 40%. Falando voltando um pouco aí na questão do custo fixo e do custo variável, né? Você falou que o custo fixo, por exemplo, a energia é um custo fixo. Se você puder explicar para o pessoal que está nos ouvindo, né, a diferença entre esse custo fixo e variável, porque às vezes há uma diferença. Porque, por exemplo, a luz, um mês foi 5 mil, outro mês foi 7. Aí ele vai colocar custo variável. Na verdade, ela é variável porque se você ocupar mais o seu hotel, você vai ter um consumo maior. Mas quando a gente analisa nos custos, a gente analisa como um custo fixo. Por quê? Porque ela vai ter todo mês. Exato. Ela pode variar de valores, mas é um custo... Se você fechar seu hotel, só se você desligar a energia, ele não... Né? Mesmo assim, ainda vai pagar a taxa mínima. Então, você vai pagar uma taxa. Ela é um custo fixo, mas ela vai variar conforme a sua ocupação. Legal. Agora, se a gente pegar, por exemplo, um hotel, qual que é o percentual entre custo fixo e variável? Custo fixo 80%, custo variável 20%. Como é que vocês... Pela experiência de vocês, né? Por exemplo, vamos pegar o hotel que vocês estão hoje. Quanto que é essa diferença entre o custo fixo e o custo variável? No nosso hotel hoje, varia entre 60% do custo fixo e 40% variável. A gente tem um custo fixo variável alto lá, né? Até porque também a gente tem algumas estratégias de melhorias, né, em apartamentos e serviços, mas varia entre 60% para o custo fixo e 40% para o custo variável. Isso é uma margem boa. Quanto maior for o seu custo fixo, é mais difícil de você atingir o seu resultado esperado, né? Porque, imagina, se você fechar o seu hotel e tiver que pagar todas aquelas contas, quanto que você vai ter que vender? Né? Então, de qualquer forma, você tem que suprir aquilo. Então, quanto maior o seu custo fixo, pior, assim, mais difícil de você atingir um lucro saudável. Eu acho que um ponto importante a colocar também é que, assim, dependendo do modelo de negócio que você tem do seu hotel, quando eu falo modelo de negócio, assim, eu tenho áreas que eu loco, outras áreas eu não loco. Isso tudo entra na conta. Então, por exemplo, eu tenho área de eventos, então a alocação do espaço de eventos contribui lá para o meu resultado. Então, isso vira relativo, porque às vezes eu tenho, por exemplo, poucos apartamentos, mas eu tenho área de eventos para alocação. Então, quando a gente analisa isso, tem que sempre pensar no todo e na proposta do hotel. Qual é o conceito do hotel? E não pensar só em apartamentos. Porque a gente tem, por exemplo, por vivência mesmo, a gente tem... eu já administrei prédios que a gente tinha área de eventos grande com poucos apartamentos, isso daí era representativa a receita. E eu já trabalhei em prédios que a gente não tem nenhuma receita de locação, por exemplo. Então, toda a receita proveniente vem de hospedagem, nenhuma locação de nenhuma outra área ou de um terceiro, enfim. Então, eu acho que uma coisa bem importante quando a gente analisar os custos, né, e a gente analisar o conjunto para falar do GOP, a gente tem que pensar nas duas frentes. Receitas, que não são só provenientes de hospedagem, e os custos, que podem ser os fixos e os variáveis. Mas a gente tem que ter sempre esses dois olhares, porque muitas vezes a gente está num hotel que tem a oportunidade de você locar espaços. Por exemplo, você locar a sua cobertura do hotel para colocar uma antena. Aí você coloca a antena, você tem uma receita recorrente ali, que você não precisa fazer nada, toda a responsabilidade de equipamentos e tudo mais, e é uma receita recorrente que você vai ter todo mês. Então, quando a gente olha mesmo, no geral, é importante você pensar em cada cantinho que você vai analisar a receita e despesa, então, para cada cantinho do seu hotel. Eu acho que entra até um pouco de relação de real estate, né? Porque se eu pensar de quanto é a rentabilidade de um quarto por metro quadrado, quanto é que cada metro quadrado de uma propriedade eu posso otimizar fazendo receita dela? Então, é isso que você está falando, mais ou menos, né? Isso. É legal. Agora, a gente estava conversando e você mencionou alguma coisa sobre, às vezes, dentro do fluxo de caixa, né? Não por competência, por caixa, né? Resultado por caixa. É muito comum a gente ver, principalmente pequenas propriedades, médias e até grandes propriedades, às vezes a gente se surpreende, essa falta de organização e misturar custos da empresa com os custos pessoais, né? Qual é a importância de separar isso? Por que os hotéis devem separar isso e tratar? E como fazer isso de uma forma saudável,
sem que também ele prejudique a retirada dele para cobrir esses custos mais de uma forma organizada. O que vocês sugerem? Eu acho que assim primeiro um ponto importante. Isso acontece muito quando a gente está tratando de uma empresa mais familiar. Sim. Né? Porque quando você tem as pessoas que já... hotéis que já fazem parte já é uma empresa, né? Redes, né? Redes e tudo mais, isso já é tratado de uma forma mais tranquila, mais profissional. Quando é familiar, a gente sabe que existem as necessidades, né? Da própria... Da família, enfim. Faz o vale. Exato. Só que, assim, uma coisa importante, eu acho que buscando, até pegando um gancho aí do trabalho de vocês, né? Quando vocês vão custear, né? Na verdade, quando vocês vão colocar um valor de venda, às vezes o próprio proprietário ele quer que vocês vendam por um valor... Mas a gente tem que ter a referência se aquele valor é muito, é pouco, está cobrindo os meus custos e não estão. E se o valor do serviço... o que está entregando. O que está entregando. E quando esses custos estão maquiados, vamos dizer assim, no sentido de ter outras despesas que não são provenientes da operação, compromete, inclusive, a sua análise. É verdade. Né? Porque você fala assim, eu não posso... Vamos supor que os custos deram lá R$240 de um apartamento. Aí você fala, nossa, eu vou precisar vender aqui para gerar um resultado... Mas, assim, o que você está entregando com esse 241? Esse custo está alto ou está baixo? Essas referências todas vêm das despesas que você vem realizando. E se você tem despesas lá dentro que não são provenientes da operação, isso compromete já desde da venda, né? Sim, não sei se a certeza. Karine quer complementar. Compromete o resultado mesmo, né? A partir do momento que você mistura, você já não sabe quanto que valeu, né? Quanto que vale o seu negócio, quanto que vale o seu hotel, sua pousada. Então... a separação é essencial, né? Independente, claro, como eu falei, micro, pequenas empresas, elas trabalham mais com regime de caixa, independente disso, elas precisam separar. E aí, optar pela retirada do Prolabore, e aí outros meios, né? Mesmo que seja você se pagando, né? Digamos assim, mas você precisa reconhecer isso dessa forma, porque daí o seu Prolabore, sim, entra como um custo ali fixo da operação. Né? Mas não compromete o resultado, não distorce, né? o lucro, nem nada. Perfeito. Vocês têm alguma dica, por exemplo, de Prolabore? Porque o que acontece? O hotel, às vezes, o hotel familiar, ele não sabe quanto que ele precisa ou pode tirar de Prolabore. Né? Ele fica perdido nessa questão. Então, tem algum percentual, alguma dica que vocês dariam para o pequeno hoteleiro? Quanto tem que ser o Prolabore dele em cima da receita? No máximo até 12%. No meio hoteleiro, no máximo até 12%. E aí vai depender... Da receita bruta? Tá. E aí vai depender do seu negócio em si, né? Então, aí você vai analisar se você já está performando bem. Se faz a retirada ou não. Exato. Né? Porque se você é uma pousada ou um hotel, né, que está dando prejuízo... Né? Então, rever o seu Prolabore para que, né, primeiro você alavanque o seu negócio para depois você também alavancar ali a sua retirada, né? Mas até 12% é o ideal. Acima disso já fica um pouco comprometido. Entendi. Né? Principalmente para pequenos hotéis, assim, né? Agora vamos falar mais assim, na questão do custo, né? Do custo do apartamento fechado e ocupado, né? Eu vou aproveitar e ver aqui se chegaram algumas perguntas também interessantes. Ajudar os hoteleiros que estão nos ouvindo, como que eles podem calcular isso e como fazer isso de uma maneira mais simples, né? E mostrar conceitualmente como é essa diferença. Bom, essas duas métricas são as mais importantes, né? Custo por apartamento vago, que a gente, né, chama de cost par, e o custo por apartamento ocupado, que a gente chama de CPOR, né? Então, esses dois... Cost par, CPOR. Esses dois índices, eles são essenciais, né? No final, a gente vai ter uma tabela periódica. Umas legendas. Com todas as legendas. Coloca DOP, cost par. Mas é que, de fato, assim, por exemplo, o custo por apartamento vago, né? É o seu ponto de partida da sua venda. Né? É o quanto você precisa... É o mínimo que você pode chegar. Se você
for abaixo daquilo, você vai ter prejuízo. Né? Então, como que você calcula? Você soma os seus custos e as suas despesas e divide pelo seu número de apartamentos disponíveis do hotel, da sua pousada. Então, se você tiver 15, 20, 200, você divide pelo total. Né? Já no custo por apartamento ocupado, você também soma as suas despesas e seus custos e aí você divide pelos seus apartamentos ocupados, vendidos naquele período que você está analisando, né? E aí você vai chegar em 2 índices diferentes, óbvio, né? E em paralelo a isso, que é uma coisa que a gente também faz até para nossas análises lá no hotel, é o custo fixo por apartamento disponível, porque como a gente comentou, o custo fixo geralmente ele é muito alto, né? Então ele é sempre um ponto de atenção, rever contrato, reduzir aqui e ali, né? Então você também soma todos os seus custos fixos, divide pelo seu número de apartamentos disponíveis, para você também entender qual que seria o seu ponto de equilíbrio, né? Porque o custo variável você não vai ter se o seu hotel não for ocupado, mas o custo fixo você vai ter, né? Então, quanto que você precisaria chegar ali para você realmente entrar no seu ponto de equilíbrio e não ter prejuízo, né? É uma curiosidade, a gente sabe o impacto de um feriado, a gente está falando muito de custo, etc. Isso é muito importante para a gente entender se a gente está com uma estratégia assertiva ou não. Num ano, por exemplo, como esse ano de 2024, que a gente teve uma quantidade de feriados bem menor, e no caso para hotéis de lazer, um feriado ele pode representar até 30% do faturamento do mês, né? Quando você faz essa análise levando em consideração também esse impacto da receita e no custo, como é que vocês fazem uma previsibilidade levando isso em consideração? Na verdade, isso daí é mais por uma parte comercial, né? Porque daí, para a gente, o que vale é, primeiro, a receita e a quantidade de hóspedes, né, que a gente está tratando, porque quando a gente fala de custo variável, por que a gente controla esses 2 tipos de custo? Pensa o seguinte, quando eu vou fazer um meu custo variável, eu coloquei um chinelo dentro do quarto, eu coloquei mais mimos, eu dei um chocolatinho, eu fiz algum outro serviço, um outro atendimento, tipo de atendimento. Isso tudo custou. Né? Então, quando a gente fala do custo variável por apartamento ocupado, eu pus isso tudo na conta. Né? E aí a receita ela é muito mais assim, vinculada à entrega que você está fazendo. Então, por exemplo, se eu... quando tem feriado. Se tem feriado, ok. Para mim, não funciona. No meu hotel, o feriado não é uma coisa boa. Mas para lazer, é uma coisa boa. Sim. Então, para cada modelo de negócio, vai depender da receita que foi gerada. Eu acho que não tem muito a ver com... Os custos não têm a ver com... Não tem esse link de... o custo tem a ver com o feriado. Entendeu? A não ser quando a gente tem, por exemplo, na mão de obra. Porque, por exemplo, meu custo de mão de obra, quando tem feriado, eu pago para o funcionário estar na escala, vamos dizer assim. Então, a gente tem quando tem feriado, a gente acaba pagando um pouco a mais para o funcionário por conta de estar na escala do feriado. Entendi. Agora eu vou fazer uma pergunta relacionada à parte de governança, né? Até para ajudar todo mundo que está nos ouvindo. Quantos apartamentos, por exemplo, uma camareira pode fazer? Né? Por exemplo, dependendo, lógico, da metragem do apartamento, e quanto, por exemplo, a governança pode representar na folha de pagamento, né? Como que é os dados que vocês têm em relação a isso? Porque a gente vê que eles têm muita dificuldade de saber, minha camareira pode fazer 3 quartos, minha camareira pode fazer 4 quartos. A gente teve casos aqui que o hotel perdeu 15% das noites, ele teve que deixar o apartamento fechado, né, para não vender, porque não tinha camareira, né? Então isso é uma preocupação que eles têm e a gente vê que está sendo cada vez mais recorrente, né? Se interdita o apartamento porque eu não tenho funcionário. Então, se a gente pudesse dar essa dica aí para eles... interditar apartamento porque não tem um funcionário é uma coisa bem grave. Não pode acontecer. Mas pode acontecer. Olha, numa média de mercado, para apartamentos, aí vou um passo antes. Por que se tem um padrão dentro do apartamento? Porque o padrão ele otimiza o tempo de arrumação.
Se eu tiver cada quarto de um jeito, cada quarto de um móvel... Você tem 20 quartos, 20 categorias. Exatamente. Mas a hotelaria Então, familiar é muito assim. É muito assim. Quando a gente tem um padrão, isso facilita porque a gente sabe que a produtividade fica melhor. Então, em média, a gente trata, por exemplo, um apartamento de 17 até 25 metros quadrados, fazer 12 saídas e mais algumas arrumações entre 20 e 25. Então, no total, seria entre 20 e 25 apartamentos por dia, sendo não mais do que 10, 12 arrumações. Desculpe, saídas. E o que são as saídas? É aquela que a gente tem que realmente fazer toda a limpeza. Troca tudo. Troca tudo, exatamente. E as arrumações são arrumações básicas, né? Então, aí falando só de troca de enxoval, de um recolher lixo, dar uma organização amenity, geral. Exatamente. Então, a gente tem mais ou menos essa média para... Então, quando a gente tem o padrão, mas olha, eu conheço redes que as pessoas pegam até 30, 32 quartos. Então, mas são redes padrão, né? Aí você tem todos os apartamentos do mesmo tamanho. É uma linha de produção mesmo, né? Aí é linha de produção mesmo. Mas aí a gente entra um ponto naquela questão. Qual é o nosso objetivo enquanto gestor? Facilitar a vida das pessoas. Porque o que eu falo de facilitar a vida das camareiras? Onde está o produto que ela usa? Está distante dela? Então, ela vai perder tempo para ir buscar o produto. Onde está o enxoval que ela vai ter que repurar? Ela tem que andar não sei quanto tempo. Então, nosso objetivo enquanto gestor é deixar o tudo mais fácil e mais próximo para que o tempo dela seja dedicado para que, de fato, seja arrumação. Criar um processo de simplificação. Exatamente. E isso daí parece que não, mas 2 minutos aqui, 3 minutos ali, que vai se perdendo principalmente quando você está tratando em prédio que é vertical, e aí você fala o tempo de elevador e tudo. Às vezes tem um elevador de serviço só. A gente coloca isso na conta. Tem que colocar isso na conta, porque pode parecer... Mas o peso da governança da folha... É sempre o departamento mais alto, a não ser que o hotel tenha alimentos e bebidas, né? Porque daí o alimentos e bebidas, ele foge um pouco ali da realidade também, né? Mas a governança é sempre o ponto mais pesado ali de folha de pagamento, né? Varia, dependendo da quantidade de apartamentos, entre 40% da sua folha geralmente é governança, né? E aí depois vem também manutenção, né? Que manutenção também... O peso também é... Somente em hotel de lazer, né? Porque daí... Tem muita área externa. Exato. E aí depois a recepção, né? Então, assim, mas a governança é sempre um peso bem, bem elevado, assim, entre 40%. O café da manhã é um item que está atrelado muito a commodities, né? E isso tem um custo dinâmico muito alto. Na experiência de vocês, qual é o percentual que um custo de café da manhã tem que representar do valor da diária para ser saudável? Num hotel pequeno, uma diária que tenha entre 250 e 300 reais, deve representar uns 20 reais, assim, mais ou menos, entre 20 reais. Tá. Não mais que 10%. Não mais que 10%. 10%, porque tá. é um custo muito alto, de fato, né? E é o que você falou, ele varia muito, né? Então, assim... E para hotéis pequenos, pior ainda, né? Porque quando você está numa rede grande, você tem fornecedores já... Você negocia volume, né? Exato, exatamente. Prazo, volume... Negocia em nome rede, né? Para quando você é um hotel menor, uma pousada... Sua margem de negociação vai ser muito difícil, né? E aí o seu custo tende a ficar muito alto, né? Por isso que os processos são importantes também por conta do desperdício, né? Porque a área de alimentos e bebidas, ela é a que realmente tem o ralo aberto ali, que é onde você pode, num piscar de olhos, estragar ou desperdiçar, enfim. Então, a área de alimentos e bebidas sempre é um ralo aberto ali para os seus custos crescerem além do... E aí, aquele relacionamento que você tem com os seus fornecedores, ou de você comprar um produto que foi mais barato, porque aí ele não vai durar tanto, e aí você tem a parte do hortifruti, que é uma coisa que também estraga com muita facilidade, depende do lugar que você está, ainda pior, por conta da temperatura. Tem várias variáveis, vamos dizer assim, que impactam no seu custo de café. E aí é por isso que tem que estar bem atento ao fornecimento também, né?